Ali. Arro, meu povo. Hoje o recado foi: se divirta. Se divirta. Foi um trabalho muito leve pela parte dele, mas a gente trouxe várias questões, né? E cada questão que a gente trazia, vinha uma resposta do tipo: não se prenda a isso, tudo vai passar, tudo passa. Se você tem consciência do que você fez, para onde você foi, qual era a sua intenção, fica tranquilo, só vai, se diverte, não se conecta com isso. Entender que nem tudo é sobre nós traz uma liberdade para a vida da gente poder circular por onde a gente quiser. Porque às vezes a gente se vê em meio a situações tão desafiadoras, mas se a gente parar friamente para perceber, a situação não é nossa. Não é nossa. Quantas cobranças a gente se faz por conta do desafio de outras pessoas? Tem uns rituais passados que a espiritualidade explicou pra gente o seguinte: o problema é de quem cria. Mas é lógico que muitos problemas de quem cria, quando essa pessoa faz parte do meu hall de amigos ou pessoas mais próximas, esses problemas me atingem. Tem coisa que não dá pra gente simplesmente ignorar. Ou dá, porque esse foi o ensinamento hoje. A gente precisa aprender a se afastar do problema, mesmo quando esse problema é de alguém que está próximo. Porque por amor, ou por um amor ainda não identificado, a gente ainda quer resolver o problema dos outros, principalmente das pessoas que estão mais próximas, das pessoas que a gente se envolve, das pessoas que a gente ama de verdade. Mas nem tudo é a gente que tem que decidir, é a gente que tem que resolver. A gente carrega muito peso que não é nosso. 99% dos nossos pensamentos não são nossos. Imagina os pesos que a gente carrega durante a vida que também não são nossos. A gente precisa saber quem a gente é, quais são os nossos limites, o que cabe a mim, o que eu posso resolver e nada mais. Porém, os nossos laços de amor, de apego, de companheirismo, enfim, de gostar de alguém, faz com que a gente acabe entendendo erroneamente de que a gente tem responsabilidade no sofrimento do outro. Principalmente quando dentro de alguma situação coube a nós falar não, ou coube a nós ser a pessoa chata do rolê. Às vezes de pôr regra no bloquinho. Porque você só conhece uma pessoa de verdade quando você diz não pra ela. Isso é fato. É fato. Se você diz sim, 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 tá tudo certo, é um amor, é uma paixão, é uma devoção, tá tudo bem. Quando você fala o primeiro não... E eu ouvi uma vez, num vídeo de uma psicóloga falando, que é o seguinte: a pessoa, quando você diz o sim a primeira vez, ela se vislumbra, ela fala: nossa, essa pessoa é legal, que bom, mas será que eu mereço? No segundo sim, ela já olha e fala: nossa, essa pessoa realmente é boa e eu acho que eu mereço. No terceiro sim, ela já tem certeza que ela merece. Mas ela também tem certeza que você é obrigada a dizer sim, o tempo inteiro. E aí quando você diz não, ela te cobra aquela obrigação que ela criou na mente dela de que você devia dizer sempre sim. E aí quando você diz não a segunda vez, você vira o encosto da vida dela. Como assim disse não para mim? Porque as pessoas ainda não percebem, e a gente também quando está do outro lado, que o não, ele nem sempre é uma porta que fecha. O não às vezes é dizendo não agora. Agora eu não posso. Ou então não aqui, mas vai ali, ó. Mas as pessoas viciam no nosso sim. Ou a gente vicia no sim das pessoas. E toda vez que a gente ouve um não ou que a gente diz não, geralmente é uma doença que submerge. É a criança ferida que não se sente olhada, que não se sente amada, que não se sente validada porque recebeu um não. E é um processo de inconsciência. Na grande maioria das vezes é um processo de inconsciência. Porque a primeira coisa vai bater no nosso ou corre ou foge.
ocorre ou luta, que é no nosso cérebro reptiliano, que fica aqui na base do crânio, e que esse cérebro, ele tá ligado aos nossos instintos. É igual animal. Se ele estiver assustado, ou ele vai voar em você ou ele vai fugir. E nós temos essa parte cerebral também, que ela é de ação e reação, é muito rápido. E muitas vezes não nos dá nem um segundo para a gente conseguir pensar sobre por que ou não, pensar sobre a situação. A gente já leva para as nossas feridas e aquilo já vira raiva, já vira revolta e mais um monte de outras coisas. Porém, quando é a gente que disse o não, a gente precisa compreender que essas reações são naturais. Que muitas vezes dentro do processo de inconsciência, que nós também temos, a gente já reage no rompante. Gritando, esperneando, xingando, maldizendo e mais um monte de outras coisas, que são as nossas negatividades afloradas. Porém, a responsabilidade de aprender a lidar com o não é de quem recebeu, seja eu ou seja a outra pessoa. É o momento da gente parar, olhar e falar, ok, não, tá bom. Então onde que eu consigo sim? Ou então, será que eu posso ter esse sim? Se a fonte for só uma. Mas geralmente não é. Um colega, uma amiga chama, fala, vamos em tal lugar? Só que você não pode, você tem outro compromisso, você veio pra Ayahuasca. Não posso. Se você sempre disse sim pra essa pessoa, ela vai ficar chateada. Porque vai ser a primeira resposta. E muito se diz da liberdade daquela pessoa que sabe dizer não sem se explicar. Não. Eu ainda não sei, tá? Toda vez que eu digo não, eu justifico. Não por causa disso, não porque nananana, porque na minha caminhada eu ainda estou aprendendo a dizer não. Mas eu conheço pessoas e eu tenho um orgulho de conhecer pessoas assim, que eu pergunto, tal coisa? Não. E não me justifica. E eu que lute com esse não. Às vezes eu fico tentando interpretar por que não. Às vezes é simplesmente porque a pessoa não quer. E quem sou eu na fila do pão para tentar puxar esse sim, sendo que não é o que a pessoa quer? Tendo a consciência que eu tenho hoje, e entendendo que quando a pessoa não quer, ela vai fazer mal feito. Eu preciso compreender. E essa compreensão, ela vem de muito autoconhecimento. A gente costuma dizer que, imagina, eu me conheço. Imagina, isso aqui, nem preciso olhar, já olhei. A gente muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. A cada experiência, algo muda dentro de nós. E entender essas mudanças em nós e nos outros é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. E a gente precisa começar a compreender que não é não, sim é sim. Que a pessoa tem o direito de me dizer não e que eu também tenho o direito de dizer não. E que depois desse não, o problema já não é mais meu. Porque eu tenho eu comigo, tá, gente? Aí é meu rolê. Eu fico, será que eu devia ter dito sim? Será que se eu fizesse diferente teria outra resposta? Será? E aí, nessa reação ruim do não, eu sempre fico me perguntando, será que eu sou ruim? Será que eu fiz mal? Isso nada mais é do que me conectar com o problema do outro. Porque eu tô querendo justificar o meu não, sendo que eu já disse. Pra mim, questionando as minhas próprias decisões. Porque antes de dizer não, geralmente a gente pensa. Ou então você diz não porque não teve tempo de pensar. Quantas vezes a gente vai precisar ainda se envolver com o problema dos outros de não aceitação, de não entender, de não isso, tomando eles pra gente, perdendo noites de sono, preocupações. E aí vem o ensinamento do trabalho de hoje. Se divirta. Não leve tudo tão a sério. Entenda que as coisas são como são. Elas acontecem como devem acontecer. Tá todo mundo no mesmo rolê. Tá todo mundo no mesmo bloquinho. Aprendendo a viver. Aprendendo a impor limites e a receber limites. Aprendendo como é ser humano. Ser humano ainda não está evoluído. Nós estamos em processo de evolução.
E na Terra somos a única espécie que está em processo de evolução. Os animais já chegaram no topo da evolução, minerais, tudo. O ser humano é o único que ainda está em processo de evolução diante desse todo que a gente vive. Mas a gente se cobra estar pronto o tempo inteiro. Estar pronto para dizer, estar pronto para entender, estar pronto para evoluir, estar pronto para tudo. Mas não estamos. Estamos aprendendo. E aí talvez quando a gente aprender não precise mais reencarnar. Ontem a gente foi assistir o Nosso Lar 2. E lá tinha um mensageiro. O mensageiro não precisava mais encarnar na Terra. Eu falei, olha a minha meta. Minha meta. Sinal de crescimento. Se eu vou chegar lá, um dia eu vou. Agora quando? Eu já não sei. Mas para isso eu preciso aprender a dizer não. Sem ter a necessidade de me justificar. Sem ter a necessidade de carregar culpa para cada não que eu digo. Ou culpa para cada sim, querendo dizer não. E me divertir com os processos, me divertir com esses retornos. Entender que está todo mundo aprendendo. E que reações negativas a gente vai encontrar o tempo inteiro. E que a reação negativa condiz a quem reagiu. Não ao nosso não. A não ser que a gente diga não dando soco na cara da pessoa, né? Daí é outra coisa. Mas o não amoroso e respeitoso, você finalizou. Está finalizada a conversa. A outra pessoa vai precisar lidar com essa restrição. E isso é para crescimento dela. E vice-versa. Se eu recebi o não, a outra pessoa finalizou a questão. Eu vou ter que aprender a lidar com isso. E buscar novos caminhos, se eu quiser realmente aquilo que eu recebi como não. Talvez outras portas, outras janelas, outras pessoas, outros caminhos. Ou talvez esse mesmo caminho daqui 10 anos, 5 anos, 10 dias. A gente não sabe. Porque tudo evolui. E às vezes o não de hoje é um sim amanhã, às vezes o sim de hoje é um não amanhã. E o rolê é a gente entender o quanto de peso que isso ocasiona para a nossa psique. Porque é a nossa mente que fica ali, ó. Sentando o rei, martelando. E a gente fica... Seu Zé falou assim pra mim, filha, para de tentar entender a loucura dos outros. Para. Eu sei que você trabalha com a cabeça das pessoas, mas para de tentar entender a loucura das pessoas. E aí eu falei, E aí tudo que eu perguntava pra ele, ele falava, faz assim, ó, ele sambava. Faz assim, ó, ele sambava. Faz assim, ó, dança, não liga, vai dançar. Faz isso, faz aquilo. E qual que é o recado? Trate com leveza. Porque ele não dançava com deboche. Não era um negócio tipo, eu tô me lascando se você tá sofrendo por causa do não. Mas me mostrava uma posição de que realmente, eu entendi que doeu em você, mas a dor é sua. E vice-versa. Se doeu em mim, eu também preciso sambar. Falando, não, ok, então vou me divertir aqui, daqui a pouco eu tento sim. E tá tudo bem. Porque o não é um não momentâneo. É um não de uma porta. Mas existem várias portas, janelas, oportunidades, chances. E existe uma máxima que diz que tudo aquilo que a gente está buscando também está nos buscando. Se eu estou buscando aprender determinada coisa, tem alguém louco para ensinar determinada coisa. E aí esse nosso querer é que coloca a gente no caminho cruzado com essas pessoas. Essa é a lei da atração, é assim que funciona o universo. E o mestre aparece quando o aluno está pronto. Quantas vezes vocês estavam na jornada de vocês, buscando alguma coisa, de repente apareceu eureka, meu Deus do céu, essa pessoa tem exatamente aquilo que eu estava procurando. E aí a gente acha que é do nada, mas não é do nada. Quanto que a gente buscou? Às vezes mesmo de forma indireta. Quantas portas a gente não abriu porque a gente buscou? Ouvimos muitos nãos, muitos nãos. É comprovado. Se eu crio uma criança a vida inteira dizendo sim para ela, primeira vez que ela for atravessar a rua, ela corre um risco gigante de ser atropelada. Como assim o carro não para mim? Então sim, ele também traz essa falsa sensação de que eu posso tudo. Será que eu posso tudo mesmo?
Tem coisas que eu não posso, principalmente as coisas que não são relacionadas a mim. É nesse sentido que eu quero trazer. E a gente precisa começar a tratar com mais leveza. E o samba dele, inclusive na hora da música, me trazia isso. Eu preocupada com o tom, com isso, ele se diverte, ele sambando na minha frente. E o meu Deus, deixa eu respirar, ele para, sai do controle. Vamos sentir a música. Eu senti repetir refrão e errei tom. Ele tá tudo bem, é o que você tem aí pra dar, bora. A gente precisa trazer essa leveza pra nossa vida. De sustentar essas dificuldades que a gente coloca como imposição na nossa mente. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter um caminho reto, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Quando muitas vezes a gente nem consegue fazer. Porque a gente ainda não aprendeu, porque a gente ainda não está pronto, porque a gente ainda tem várias feridas aqui ocultas que precisam ser trabalhadas e curadas. E em pleno carnaval a gente se deu com esse turbilhão, né? Uma festa que o padrinho até me falou no meio do ritual, ele falou, eu entendi o carnaval, ele é um momento de alegria, que a gente vai entrar na quaresma, que é um momento de seca, é o nosso, não é o inverno, é o nosso, não, deserto, é o nosso deserto. Então, antes de você começar uma dieta, geralmente você vai lá e come tudo que você quer, né? É quase isso. O carnaval. Você fala o quê? Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Hoje eu vou na churrascaria, depois eu vou no Habib's, eu vou no McDonald's, eu vou à forra. Então o carnaval tem essa conotação espiritualmente. Só que a gente abusa, né? Porque a gente não sabe nem brincar. A gente vai para um lugar e aí a gente estranha porque a egrégora do planeta tá meio esquisita. Mas é isso. Então trazer essa liberdade de se divertir com a gente mesmo, com os nossos erros. Eu não sei vocês, mas eu via a minha cabeça um caos e eu ria disso. Eu falava, meu Deus, que bagunça é essa? E aí quando eu comecei a separar, isso é meu, isso não é. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso daqui também não é meu, isso daqui também não. Eu comecei a perceber que realmente eu estava carregando as explicações que eu achava que eu devia por conta dos nãos que eu dei. Estava errada. Não devo. Não devo. Posso dar? Posso. Mas qual é o preço? Qual é o preço de me preocupar? Qual é o preço de ir lá e falar de novo, e falar de novo, e falar de novo? Tudo na Terra a gente paga com a vida. Tempo aqui é vida. Então se você está dando 5 minutos do seu tempo, você está dando 5 minutos da sua vida. Entregue 5 minutos para o que vale a pena. E eu não estou desmerecendo pessoas, desmerecendo situações ou lugares, porque essa escolha cabe a vocês, a mim dentro da minha parte e a vocês dentro da parte de vocês. Usem o tempo de vocês para aquilo que realmente vale a pena. Porque senão a gente está perdendo vida. E a gente não lembra disso sempre. Porque a gente sempre acha que a gente vai acordar amanhã, as coisas vão acontecer e tudo vai se resolver. Nem sempre é assim. Hoje, inclusive, a gente soube de uma perda de alguém bem próximo do meu marido, uma mãe de um amigo dele de infância. E ficou todo mundo assim, hã? Hoje de manhã. Sábado de carnaval. Aí a primeira pergunta que eu faço, quem morre no sábado de carnaval? Queria ir na festa? Porque pra mim a morte, ela é uma transformação. Só que quem fica, se tá inconsciente, aí é que o negócio ferra. Então a gente precisa trabalhar a nossa consciência, expandir mesmo, aprender mesmo, para que a gente saiba lidar com todas as dores da vida com mais leveza, né? É isso, meus amores. Bom carnaval para vocês. Que vocês curtam essa fase de alegria, assim, abundantemente. Que o deserto de vocês seja transformador nesses 40 dias, até a gente chegar no nosso renascimento, que é a Páscoa. Que dê tudo certo, porque os nossos desertos, eles levam a gente à expansão de consciência humana, da nossa própria vida. E ele sempre vale a pena. Então, gratidão pela presença de vocês. Até a próxima, Rô!